Muito bem, gente. Boa noite. Eu vou começar pontualmente às 8 horas, respeitando quem entrou aqui antes, né? Então, a ideia disso aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre como que a gente faz a criação de arquivos para você compartilhar nas mídias sociais, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e já vou começar a gente a discutir esse assunto. Muito bem. Muito bem. É, eu quero começar é, explicando um pouco mais questões sobre legislação, tá bom? Eu, eu me chamo Robertson Corrêa Bernardo, eu sou médico radiologista, eu hoje sou membro da Câmara Técnica de Diagnóstico por Imagem do Conselho Federal de Medicina e eu trabalho também, né, com um instituto chamado IRB, que visa a gente trabalhar com treinamento profissional e consultoria na parte de legislação também, tá? Além do curso oficial de Osirix que a gente tem no Brasil, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho antes de falar da imagem, de como que você faz cria esses arquivos, eu quero falar um pouquinho só sobre legislação, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem conversar comigo aqui, que eu estou vendo aqui no bate-papo e a gente vai trocando ideia, tá bom? Muito bem. Então, deixa eu só voltar aqui. No dia 20 de março desse ano foi publicado pelo Ministério da Saúde. Na verdade, foi publicado no Diário Oficial no dia 23 de março, mas a portaria do dia 20 de março, que é uma portaria que ela libera a telemedicina em caráter excepcional, tá certo? E enquanto durar o estado de emergência sanitária. A questão toda aqui é que isso está gerando uma série de interpretações. Então, o Conselho Federal de Medicina ainda não baixou uma normativa que seja específica para o assunto, e o Conselho e os conselhos regionais eles estão liberando resoluções específicas e cada uma diferente da outra, tá? Para a gente poder tratar de como que vai tratar com essa questão da teleradiologia, da telemedicina, na verdade. A telemedicina, a gente não tem a teleradiologia, desculpa, ela é específica já tem normativa, resolução, tudo certinho. Então, para a teleradiologia não muda absolutamente nada. O que muda mesmo é em relação ao uso da teleconsulta. Não diz muito a ver com o radiologista, mas diz a ver com a prática médica. Eu vou falar depois, talvez na semana que vem, especificamente sobre esse assunto, tá bom? Porque eu quero tocar nessas nuances e eu espero que durante esta semana a gente tenha o Conselho de Medicina dando um suporte para o que a gente precisa estabelecer, porque cada um está estabelecendo de uma forma diferente, tá? Então a gente vai tentar não entrar nesse aspecto. O que importa aqui para a gente é que eu quero só rememorar que o que está em voga aqui no Brasil é a Resolução 1643 de 2002, que define e disciplina a prática médica através da telemedicina, tá? E eu queria só deixar bem claro que isso tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, sobre como que a gente vai transmitir essas imagens, tá certo? Então a gente tem aqui a possibilidade, no artigo 4º da Resolução 1643, que fala que
a responsabilidade, ela é... Deixa eu só ver se eu consigo abrir o mouse aqui. A responsabilidade do médico, ela é... Mouse. A responsabilidade do médico, do profissional no atendimento, ela é inteiramente, né, dividida entre quem está gerando o exame e quem está na outra ponta, né? E no item 11, ele diz que a responsabilidade do médico ela é sempre em caráter pessoal e nunca presumido. E eu queria que vocês guardassem essa informação para vocês, tá certo? Ela é pessoal e jamais presumida. É importante entender isso, tá? Porque a gente tem que captar a ideia de que o que você fez é de sua responsabilidade. Você não pode passar essa responsabilidade para absolutamente ninguém, tá? Então vamos lá. Qual que é o grande problema que a gente tem hoje em relação à questão do Conselho de Medicina? É que muita gente nos Conselhos de Medicina, eles não têm a noção do... não se comunicam entre si, né? Eu tenho aqui um exemplo clássico, né? Você tem essa voltar aqui com ele. Você tem esse parecer consulta de 3 de 2017 do Conselho Regional de Medicina do Amazonas, em que a parecerista fala que não se pode utilizar aplicativo tipo WhatsApp na troca de informação médica, tá? Isso foi do dia 6 de dezembro de 2017. Só que existe um parecer do dia 27 de abril de 2017 do doutor Emanuel Fortes, que é conselheiro do Conselho Federal de Medicina, que diz sim que você pode transmitir imagem, transmitir informações por mídias sociais, WhatsApp ou equivalente, desde que você respeite o sigilo profissional e que você tenha grupos exclusivamente formados por médicos. Você, teoricamente, você não pode, por exemplo, passar informações para profissionais que não sejam médicos, tá certo? E isso aqui inclui também quando você vai trabalhar com a ideia da teleconsulta, né? Que aí é o assunto que talvez eu vou tratar na semana que vem, do ponto de vista ético, o que é que você pode fazer ou não na teleconsulta. A teleconsulta, eu particularmente não recomendo o WhatsApp de maneira alguma, porque ele não é rastreável, você não consegue uma segurança de transporte de tráfego de dados, você não consegue uma segurança de que aquele seu dado está sendo bem tratado, tá? Então eu não faria. Então aqui eu quero só explicar que você transportar imagem pelo WhatsApp, ela é permitida, não tem nada antiético em relação a esse assunto, tá bom? Então, antes de eu começar, eu quero só mostrar o artigo 37 do Código de Ética. Deixa eu só resolver um probleminha aqui, só um instante. Isso. O artigo 37 do Código de Ética Médica, ele deixa bem claro que você pode fazer atendimento por teleatendimento em caso de emergência, que é o caso agora, tá certo? Agora tem um critério muito importante, que você, no seu parágrafo 2º, ele fala claramente que você tem que obedecer, tá certo? O, Você tem que obedecer às normativas do Conselho Federal de Medicina. Então, o que vale são os pareceres que estão escritos. E aí eu vou entrar em dois aspectos principais. O primeiro deles, o Conselho Federal de Medicina é um órgão normativo. Ele envia para você, ele é um órgão que envia pareceres deontológicos. Ele não tem função de te prender, te multar ou qualquer coisa que seja parecida, tá certo? Ele vai atuar no seu exercício profissional. Perfeito.
O parecer, na verdade, a portaria do Ministério da Saúde, ela tem, teoricamente, ela tem um caráter complementar. Mas aí você me pergunta o seguinte: quem que eu devo respeitar? O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina ou o parecer, ou a portaria do Ministério da Saúde? Então, neste momento, eles são conflitantes. Os conselhos regionais de medicina estão elaborando pareceres. Quando o Conselho Federal de Medicina se manifestar, aí nós teremos aqui uma normativa hierárquica. Então, o que o Conselho Federal falar, as determinações dos regionais, elas não podem conflitar com o que está no Conselho Federal. No caso, entre o Ministério da Saúde e o Conselho Federal, são coisas independentes, tá certo? Então, é, no caso do Conselho Federal de Medicina, em descumprimento, você responde a processo ético. E esse aí pode acarretar em punição da sua atividade profissional, tá certo? Só isso. Não tem a ver com punição, não tem a ver com multa, não tem a ver com absolutamente nada, tá bom? Muito bem. É, qual o aplicativo vocês vão utilizar, tá certo? Existem vários hoje no mercado, tá? Uh, existe o WhatsApp, que é o mais conhecido. Existe o Ciilo, que é... Estou apanhando feio aqui. Existe o WhatsApp, que é o mais conhecido. Existe o Messenger do Facebook. Existe o Ciilo, que é um aplicativo específico para a área de saúde. O Hospify, que é outro que também é específico para a área de saúde, tá? E existe o Skype, que todo mundo conhece, e o Telegram. Bom, de todos esses, os menos seguros disparados são o WhatsApp e o Messenger do Facebook, tá? Para trabalhar com dados médicos diretamente, o Ciilo e o Hospify são os mais seguros, porém eles não têm alcance. Você tem que criar grupos de médicos que eles tenham o mesmo aplicativo. Sobra aí o Telegram para a gente poder trabalhar de uma forma mais tranquila, tá bom? Então eu recomendo fortemente que, se você for usar alguma coisa, você trabalhe com o WhatsApp entre grupos fechados de médicos. Então a minha pergunta aqui é assim: antes de qualquer coisa, eu vou deixar a minha realidade. Eu trabalho com teleradiologia já tem 10 anos, e na teleradiologia o que é que eu uso? Eu uso o WhatsApp para enviar os relatórios aos médicos plantonistas, mas diretamente e somente a eles, tá? Eu não faço nenhum tipo de envio de relatório a quem não seja o médico, tá? E a quem não seja o plantonista. E eu guardo esses relatórios, esses envios por 2 meses dentro do celular, tá bom? Então, essa é a minha realidade. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente cria arquivos no Osiris ou no programa similar, né? Vou mostrar para vocês aqui como que eu faço. Então deixa eu só sair aqui. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Muito bem. Eu estou com o Osiris aberto para a gente trabalhar aqui os exames, tá bom? A versão que eu estou usando do Osiris, então se eu vier aqui no sobre Osiris, Bruno, já te respondo essa pergunta, tá? Se eu vier aqui no Osiris, a versão do Osiris que eu estou usando é a 11.0.2, tá? Só para a gente ter uma noção de onde que a gente está aqui. Então, eu separei aqui alguns casos. Eu não quero falar sobre a Covid, eu quero falar sobre como é que você exporta
os dados dos pacientes, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenha eu não vou, obviamente, colocar o nome de paciente algum, né? Porque não pode. Então, eu vou pegar aqui esse caso 8, tá? Você quer exportar essas imagens. Você tem duas formas de exportar essas imagens, de forma mais simples, né? Existem várias outras, eu vou explicar cada uma delas. Você tem a forma, você tem a forma em vídeo ou em imagem. E você tem como fazer isso de várias maneiras no Mac. Então, eu vou abrir, por exemplo, essas imagens aqui, ou vamos supor que o caso 8 seja o nome do paciente. Para você exportar essas imagens aqui do paciente, você precisa anonimizar, tá? Então, você tem duas formas de fazê-lo. Bom, nesse caso específico que eu estou fazendo, eu vou só mostrar para vocês aqui, por exemplo, eu vou para a minha base de dados aqui, ela está sem exame nenhum, tá? Então, eu vou para a minha base de dados aqui, vamos supor que eu tivesse o meu exame aqui. Eu posso arrastar esse exame para dentro dessa pasta que eu criei para poder fazer os arquivos. Como que eu crio a pasta? Osirix, preferências. Aqui na preferências eu tenho locais, tá? E aqui no locais, você vai no lugar que você quiser e você cria uma pasta. E essa pasta ela vai aparecer aqui nessa coluna de localizações. Então, quando eu arrastar qualquer exame para cá, ele não vai fazer ele não vai mover, ele vai fazer uma cópia, tá? Então ele sempre vai ficar com o exame lá. Então você vai ter o exame nativo aqui, e em cima desse exame nativo, você vai ter a possibilidade de anonimizar esse paciente. Como é que eu vou fazer para anonimizar o paciente? Vamos voltar aqui, eu vou abrir, eu posso, antes de qualquer coisa, eu posso vir aqui, por exemplo, e é, apertar no remover identidade, que é o anonimizar. Se esse ícone não estiver disponível aqui, eu clico com o botão direito, personalizar a barra de ferramentas. E aqui no personalizar a barra de ferramentas, eu vou procurar o remover identidade e arrasto ele, que ela está aqui, ó. Eu arrasto ele para cá, tá certo? E aí, quando eu der OK, ele já vai estar lá. Então, vamos supor que esse paciente, o nome dele fosse caso 8, que seja. Eu posso vir aqui e remover identidade. Aqui, quando ele aparecer essa tela aqui do remover identidade, eu posso criar um modelo, né? Esse aqui, por exemplo, é um modelo que eu criei, que eu vou modificar o accession number, o patient ID, o nome da instituição, o nome do paciente. Isso aqui são os 4 itens que eu modifico para anonimizar o paciente, tá bom? Então, você acrescenta aqui, por exemplo, um tag DICOM, você vem aqui, aperta, e você vai escolher qual campo você quer colocar lá no seu negócio aqui na sua aba para você anonimizar. Eu escolhi esses 4, tá certo? O accession number, que é o número único, né, de cada paciente, e ele que identifica, na verdade, o paciente dentro do sistema DICOM. O Patient ID, que é o identificador dentro do hospital, que você tem, né? O Institution Name, que é, obviamente, o nome do hospital, e é interessante que você anonimize isso. E o Patient Name, que é óbvio, né? Então, eu não mudo a idade, tá certo? Porque é importante para a gente saber. Eu não mudo a idade, não mudo a data de nascimento, nem o dia do exame. Mas com isso eu consigo já anonimizar o paciente. E aqui você tem duas opções. Ou você adiciona esse paciente, o que é isso? Ele vai manter o paciente padrão e vai acrescentar esse novo, ou você substitui, que ele apaga o dado do seu paciente e ele substitui por esse novo. Isso para mim é importante, porque vocês lembram que eu trouxe o exame da minha base de dados principal para uma pasta que eu criei para criar arquivo. Então, isso faz com que eu sempre substitua. Além de não aumentar o tamanho da base de dados, eu não preciso estar duplicando os pacientes, tá bom? Então, se eu vier aqui, o meu paciente está anonimizado. Então, eu já posso, teoricamente, guardar no arquivo e exportar meu exame, né? Essa exportação de exame que eu vou fazer, eu posso fazer de algumas maneiras diferentes. Então, vamos para a primeira. A primeira delas, qualquer forma que você escolher, ela é válida. A primeira delas é a mais simples, é você apertar a tecla Tab
Quando você apertar a tecla Tab aqui, ó, ele vai sumir o nome do paciente, tá certo? Se você apertar a tecla Tab de novo, ele vem com dados mínimos, tá? Então, ele vem só com os dados de idade e tal. Se você apertar a tecla Tab de novo, ele vem com os dados completos, tá certo? Então, é uma forma de você anonimizar. É a primeira delas, tá certo? Agora vamos exportar essas imagens. Eu posso escolher exportar imagem fixa, tá certo? Ou posso escolher exportar o conjunto das imagens. Ou posso escolher exportar um filme. Então, eu vou começar pela imagem fixa. Eu quero mostrar para vocês duas formas de fazer isso. A primeira delas, e mais simples, eu estou com duas telas, depois eu vou mostrar a vocês, tá? Quando você clica e segura, vai aparecer um quadradinho. Ah, não. Ah, eu ganhei mais tempo, ótimo. Achei que estava cancelando minha reunião. Quando você clica e segura, você tem aqui, ele vai aparecer um quadradinho, correto? Esse quadradinho aqui é uma imagem JPEG. Então você pode arrastar essa imagem diretamente para o seu WhatsApp, por exemplo, ou para o seu desktop. Então, quando você arrastar para o seu desktop, você vai ver que deixa eu minimizar aqui. Quando você arrastar ela para o seu desktop, você vai ver que você está com ela aqui, ó, pequenininha, e ela vai abrir qualquer visualizador, como esse aqui, ó, tá bom? E notem que aparece em cima o nome do paciente do jeito que você copiou a tela. Por isso que é importante você apertar o Tab antes. E é uma forma simples de fazer. Muita gente se perde nisso. Então, se você aperta o Tab aqui, ó, some, e quando você clicar e segurar, você vai arrastar uma imagem que não tem nome nenhum, nem de identificação nenhuma do paciente. Então, olha aqui, ó. Vou voltar com ela. Você vai ver que essa imagem aqui não tem identificação alguma do paciente, tá certo? Ok. Uma outra forma de você fazer é você escolher imagem-chave. Imagem-chave, a tecla é Command K no Zirix, tá? Cada vez que você apertar Command K, você vai ver que vai aparecer uma linhazinha amarela no entorno da imagem. Então, essa é uma forma de você escolher a imagem-chave. E aí você vai exportar essas imagens. Como é que você exporta? Arquivo, exportar, JPEG. Ou Shift Command E. E aqui ele vai perguntar para você, o que você quer exportar? Você pode exportar só a imagem atual, você pode exportar RAWs e imagem-chave, que é o que a gente quer, ou todas as imagens da série. Então, e você ainda vai escolher para onde você quer mandar. Se você quer mandar para o seu aplicativo de fotos, para o e-mail, diretamente para o e-mail, ou para o JPEG. Então, eu escolho JPEG, ele vai perguntar onde eu quero, então eu vou colocar aqui, eu quero diretamente na mesa, e ele vai criar para mim uma série de imagens diretamente na mesa, que são as imagens que eu vou exportar. Eu posso escolher essas imagens e enviar diretamente pelo aplicativo que você quiser, tá bom? Essa foi a segunda opção. E a terceira opção que a gente quer fazer é exportar vídeo, né? Bom, desculpa, antes disso, você tem uma outra opção, que é a opção que eu uso no dia a dia da teleradiologia, tá? Que é a opção do Mac, que é Shift Command, a tecla Shift mais Command. Você tem três combinações. Shift Command 3, ele vai copiar a tela inteira. Então, Shift Command 3, ele bate uma foto da tela inteira. Então, o que eu tenho aqui é essa foto aqui que foi batida, que é uma foto da tela inteira. O que eu uso é o Shift Command 4, que o Shift Command 4 ele me permite fazer uma seleção da área que eu quero fotografar. Quando eu usar o Shift Command 4, ele vai também salvar no desktop, tudo direitinho, uma seleção da área que eu escolhi. Então eu tenho essa imagem aqui, que é a imagem
da seleção que eu escolhi, tá bom? Então, por que que eu uso mais essa opção? Porque ele já vai salvando na mesa e eu vou dando Shift Command 4, vou fazendo a seleção das imagens que eu quero para mandar para o plantonista, por exemplo, para quem eu quero mandar a imagem no WhatsApp, tá bom? E agora eu vou com as duas soluções de vídeo, né? Deixa eu responder só o Bruno já de uma vez. O Bruno, você pode compartilhar o arquivo Daikon em qualquer um desses, só que eles não vão abrir, tá certo? Mas o arquivo Daikon você pode mandar. Inclusive, aqui, se você quiser mandar o arquivo Daikon, tem aqui, ó, arquivo Daikon, você pode criar, ou você pode vir aqui em arquivo, exportar, e aí você vai exportar o arquivo Daikon. O atalho é o Command E. Então, quando você exportar, ele vai perguntar o que é que você quer. Eu quero exportar todas as imagens da série no intervalo de 3, por exemplo. Então, ele vai pegar uma em cada 3, certo? Então, eu venho aqui, dou o nome da série que eu quero, ele vai exportar, por exemplo, 114 imagens. Então, ele vai perguntar onde que eu quero exportar, quando abrir a janela, e aí eu vou exportar isso aqui para um diretório específico que eu queira, certo? E eu vou dar outra forma de você fazer isso aqui é você vir direto aqui aqui na pasta. E aí você vem aqui e exporta. Por exemplo, eu quero exportar isso aqui, então eu vou exportar. Ele vai perguntar para onde, tá? Aí eu acrescento o daikon-d, não altero os arquivos e aí você salva como arquivo zipado. E esse arquivo zipado, você pode jogar esse arquivo zipado aqui no arquivo que você quer mandar. É, sim, se você vai exportar em Daikon, ele tem que ter um visualizador, tá? O Osiris já tem um visualizador web nativo, então você pode, nesse caso, exportar somente, na verdade, entregar a ele só o link. E ele entra via internet no visualizador e ele consegue ver pelo visualizador OIF dele, independentemente se ele tem Mac ou não. Não importa qual que ele está usando, tá certo? Então ele pode entrar e utilizar sem problema algum, tá? Ele já tem, eu posso até fazer depois uma outra live sobre isso. Eu acho que eu tenho no canal do YouTube essa live explicando como é que você usa um visualizador. Se não tiver, eu vou gravar e colocar lá, tá bom? Então vamos agora exportar como vídeo, tá? Como é que eu exporto como vídeo? Eu estou aqui, eu quero exportar uma série inteira, tá? Essa série aqui. Então eu quero exportar isso aqui como vídeo porque eu quero jogar esse vídeo no WhatsApp, por exemplo. Então a minha dinâmica aqui funciona da seguinte maneira. Eu vou colocar Command S, ou eu venho aqui, arquivo, exportar, deixa eu só sair aqui, senão ele não vai liberar. Arquivo, exportar e aqui filme, tá? Então eu venho aqui, exporta, ele vai perguntar, mesma coisa, você quer exportar todas as imagens? Ele vai fazer um filme de todas as imagens. Ou você vai exportar, você pode saltar, por exemplo, fazer uma apresentação de um em cada 3. Então você vem aqui, eu vou exportar tudo, eu quero exportar daqui, ele já vai mostrando onde começa, já vai mostrando onde acaba, tá? E aqui eu dou exportar. Quais são as duas coisas principais? Primeiro você vai dar um nome. A primeira coisa aqui é que ele vai perguntar qual o formato que você quer. Sempre filme H264. Porque se você for fazer no Quick Move, ele vai ser compatível somente com o Mac, tá? Então o H264 ele é compatível com tudo. E a segunda coisa mais importante, a taxa de quadros. Você quer, teoricamente, mandar um filme para que alguém veja e você quer que isso aconteça de uma forma agradável. Então, entre 2 e 4 quadros, 4 imagens por segundo, tá? Eu sempre coloco 2 ou 3. Senão fica muito rápido e não dá para ver. Lembrando que isso não é para diagnóstico, tá? É só para você passar a informação. Então, eu vou salvar. Ele vai criar para mim um filme de todas essas imagens, no formato MP4, que é compatível com tudo.
Quais são as considerações? A primeira consideração é que ele cria um filme em cima da sua tela. Então, se você tiver numa tela em 4K, por exemplo, nessa janela que eu estou fazendo grande, eu estou aqui fazendo, esse monitor meu tem 29 polegadas. Então, eu estou usando Full HD, eu não uso 4K para laudar, porque ele é além da resolução que a gente espera para fazer um diagnóstico de tomografia e ressonância. O uso do 4K é ideal para exames de raio-x e o 5K para exames de mamografia, tá? Mas para exames de tomografia e ressonância, sua resolução ideal, no máximo, é Full HD. Passou disso, você começa a granular demais a sua imagem e aí você começa a ter uma perda de qualidade naquilo que você imaginou ter, tá bom? Então, sempre lembrando disso, porque mesmo que você tenha um monitor de 4K, um monitor de 5K, se você usa a resolução inteira, você acaba granulando demais a sua imagem, que foi adquirida em matriz 256 ou 512, e com isso você perde qualidade da imagem que você vai estar trabalhando, tá bom? Então, vamos, só falta aqui 40 segundos. Eu devia ter feito com um intervalo de 2 ou 3, mas eu quero mostrar a vocês como ele faz com tudo, tá? Esse vídeo, ele vai ter um tamanho maior. Eu fiz com muita imagem, né? Você pode diminuir o tamanho do seu vídeo aumentando o intervalo. Por exemplo, você faz um em cada 4 imagens, você vai ter, obviamente, um vídeo com tamanho menor, tá certo? E aí você vai conseguir mandar. Para o WhatsApp, os seus vídeos têm que ter no máximo 60 MB, tá bom? Antes de você mandar. Então, deixa eu terminar aqui para mostrar a vocês como que vai ficar. Muito bem. Então, olha aqui, acabou, exportou. Aqui está meu vídeo e aqui eu vou apertar o play. Esse vídeo está passando 3 imagens por segundo, tá certo? E eu tô com, ele não está pulando imagem nenhuma. Então é um vídeo longo, porque ele é 1 minuto e tanto de vídeo, porque ele está fazendo cada uma das imagens. Se eu pegar essa mesma exportação aqui, e ao invés de do intervalo de 1, jogar o intervalo de 5, você vai ver que, por exemplo, caso 08-2, num intervalo de 3 imagens por segundo, e eu der o OK, ele vai criar o meu vídeo muito mais rápido, e eu vou ter um vídeo muito mais rápido e mais leve também para mostrar, tá certo? Só para ter uma ideia, enquanto ele cria aqui, deixa eu só mostrar aqui na minha mesa. Eu tenho esse primeiro aqui está com 166 MB, tá? O outro está criando aqui ainda. Então, ele deve dar aqui uns 50 ou 60 MB. Deixa ele só terminar para mostrar quanto que ficou. Aqui, ó. O segundo vídeo foi criado, ele está pulando 1 em 5, ó. Ele já está saltando mais, ele já não está tão lento, mas ele também já é informativo, tá? Então não é um vídeo que é bastante informativo. Eu prefiro assim. Aí, lembre-se que está aparecendo aqui em cima, tá vendo o nome do paciente e tudo. Vocês têm que ou anonimizar ou apertar a tecla Tab antes de fazer essas manobras. Esse vídeo deu 49 MB. O que que eu faço para reduzir? Eu baixei um aplicativo gratuito na App Store chamado Smart Converter, tá? O Smart Converter, ele permite que eu converta qualquer arquivo para o formato um pouquinho mais leve. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, esse aqui que está com 49 MB, jogo aqui, e aí eu escolhi já um formato que é para Android, e eu peço a ele para converter, tá? Ele está na versão gratuita, não está na versão paga. Então ele estava com 49 e agora, se a gente for abri-lo aqui, ó, ele está com 3 mega, tá vendo? E ele vai rodar aqui do mesmo jeito, só que o tamanho dele é menor, tá? Então eu estou com ele aqui, ó.
Ele está rodando do mesmo jeito, mas obviamente o tamanho dele é menor. Então eu saí de 49 MB para 3 MB. Se você for considerar que você vai transportar isso para o celular, está de ótimo tamanho, tá? Então é uma forma da gente reduzir o tamanho do arquivo na hora de enviar, tá? Ele chama Smart Converter. Você pode pegar ele na App Store, tá? Ele é gratuito. Muito bem. Aí a segunda e a última forma que eu faço para exportar vídeo é a seguinte: eu uso um recurso do Mac, tá? Que chama, que você lembra que eu falei do Shift Command 3 e o Shift Command 4. Agora é o Shift Command 5. O Shift Command 5 ele vai fazer aparecer uma. Ele não está aparecendo aqui para mim, para vocês, porque está na outra tela. Ele vai fazer aparecer uma barrinha que eu vou escolher o que eu quero. Se é capturar a tela inteira, se eu quero capturar uma fração ou que eu quero selecionar a área que eu quero fazer a gravação. É a mesma coisa da foto do Shift Command 4, só que para vídeo. Então, a diferença disso é que a partir do momento que eu der o gravar aqui, que eu apertar o gravar, eu que vou comandar a velocidade do que eu estou fazendo, não é a quantidade de quadros que eu escolhi. Então, se eu quiser fazer dessa forma aqui, e eu venho aqui, por exemplo, mudo ele para coronal, e ele vai gravar dentro daquela área que eu escolhi, tá certo? Para parar, eu dou de novo Shift Command 5 e dou parar a gravação. Então, o arquivo que ele criou é esse arquivo aqui, tá? Que quando eu apertar aqui em cima, eu vou poder editar o começo e o fim dele, igual você faz no celular, tá? E quando você der o OK, ele vai ficar um arquivo pronto, só que esse arquivo ele vai estar em QuickTime. Então você teria que usar para você passar isso de Apple para Apple não tem problema. Mas olha aqui, ó, a vantagem dele é que eu consigo controlar eu mesmo a velocidade do que eu estou fazendo, tá? E eu posso criar, na verdade, mudar o plano, fazer o que eu quiser fazer. Então, se eu quiser aqui, ó, como eu mudei, ó, ele vai refatiar, ele vai fazer um print da minha tela, tá certo? Então, ele vai mostrar para mim exatamente aquela área que eu escolhi. A desvantagem é que ele cria um arquivo em QuickTime, então ele é um arquivo MOV, né? Se eu vier aqui para mostrar para vocês, ó, mesa, esse arquivo aqui, ele está com 82 megas, só esse tamanho. Então, o que é que eu faço? Eu, de novo, vou nesse arquivo conversor aqui que eu tenho. Só sair aqui. Nesse, cadê ele aqui? Aqui, ó. Eu venho nele aqui de novo, no Smart Converter. Ele vai abrir aqui para mim de novo. Eu venho aqui e converto ele de MOV para MP4, tá certo? Então essa conversão aqui ela vai se dar de forma um pouquinho mais lenta, porque ele está mudando o formato, mas ele vai reduzir bastante o tamanho do arquivo. Então eu vou sair daqui de 50 mega para 3 mega também, tá? Então quando eu der o play aqui, ó, aqui, ó. Quando der o play nele, ó, ele vai continuar funcionando, gravando perfeitamente, tá bom? Então eu não deixo de usar nenhuma dessas ferramentas. Eu acho que a gente tem que usar ferramentas que são complementares. Nunca é uma ferramenta só. O Osiris ele é extremamente poderoso. Eu sei que o Horus também faz isso, mas independente de ser Osiris ou Horus, a gente tem recursos do Mac que são muito úteis para isso, tá? Então esses recursos do Mac são importantes para a gente trabalhar isso, tá? Shift Command 3 grava a tela, Shift Command 4 ele faz um print da tela e o Shift Command 5 você pode fazer filme da tela, tá bom? Sempre lembrar de usar o tab para você tirar o nome do paciente. Se você não for usar o tab, você cria o seu arquivo e anonimiza o paciente para que você possa transportar essas imagens em segurança, tá bom?
Eu acho que era isso. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu vou terminar de gravar isso aqui. Vou colocar isso no nosso canal do YouTube, tá bom? Deixa eu só interromper o compartilhamento, que aí eu volto a aparecer aqui. E aí eu vou colocar isso no nosso canal do YouTube para quem quiser ver, tá? Eu vou abrir aqui, eu ainda tenho, eu acho que o Zoom está me dando a glória de ter alguns minutos ainda de pergunta, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu eu estou aqui à disposição. Obrigado, Vicente, obrigado. Semana que vem a gente vai fazendo outro, se Deus quiser. Agora que está todo mundo mais em casa, né? Nós vamos tentar fazer isso aqui funcionar de uma forma mais dinâmica para todo mundo, tá? Vou deixar 2 minutos aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, senão a gente encerra a reunião. Valeu, Ronaldo. Obrigado, viu? Obrigado pela parceria. O áudio ficou bom? Depois vocês me falam, tá? Porque eu fiz um setup aqui e foi a primeira vez que eu estava testando setup, então eu preciso ver se está tudo certinho, tá? O iChat no Osiris eles tiraram porque ficou meio sem sentido, né? Ficou meio sem sentido. É, Obrigado, Everton. Obrigado, Vicente. Ah, tá. Eu vou mostrar para você. A gravação do vídeo do Mac permite o áudio do microfone e vídeo da webcam. Não, nesse caso aqui, todo Mac ele vem com o QuickTime Player. Quando você tiver, deixa eu só mostrar para vocês aqui, eu vou voltar a compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Tela 2. Ó, todo Mac vem com QuickTime Player, certo? Então, aqui no QuickTime Player, quando você abrir, você dá um cancelar, vem aqui e dá nova gravação de tela, tá certo? Deixa eu só ver aqui o que é que eles estão, o que ele está pedindo aqui. Vou tirar aqui. Pronto. Quando você vier no QuickTime, deixa eu só botar meu fone, ver se eu estou me ouvindo aqui. Eu parei aqui. Tá. Quando você abrir o QuickTime Play, ele vai abrir uma tela do arquivo. Você dá cancelar nela. Aí você vem aqui, arquivo, gravação de tela. Tá? Na gravação de tela, ele vai te perguntar o que você quer aqui. Tá? Que é o mesmo do Shift Command 5 que você está fazendo. Só que aqui, eu tenho que mudar aqui para mostrar para vocês. Se eu mudar a tela do compartilhamento, que senão eu não vou conseguir mostrar para vocês. Espera só um instante. Compartilhamento, compartilhar tela. Desktop, pronto. Então aqui, ó. Quando eu vier no QuickTime Player, tirar a Flavinha daqui, ó. Abrir o QuickTime Player, ele vai pedir eu dou cancelar, aí eu venho aqui, arquivo, nova gravação de tela. Nessa nova gravação de tela, essa é a tela do Shift Command 5, a mesma que eu mostrei antes. Só que aqui no opções, você pode escolher se você quer colocar o microfone ou sem nenhum microfone, tá certo? Você pode mostrar o clique do mouse também, se você quiser, tá? E criar um timer. Quando você der OK, tá certo? Escolher onde você vai salvar. É exatamente o que eu acabei de fazer, só que com o microfone ligado, tá bom? Deixa eu só cancelar aqui. Deixa eu voltar para outra tela. Deixa eu ver. Ah, sim, e você pode criar com webcam também. O que eu uso para gravar a minha tela com webcam e tudo? Eu uso um programa chamado Camtasia. Então eu tenho aqui o Camtasia 2, certo? O Camtasia 2 te dá 30 dias para você poder testar. Deixa eu só. Esqueci de compartilhar a tela. Obrigado, Flavinha. Beijo, viu? Aqui, ó.
O Camtasia 2 te dá esse programa aqui, ó. Chama Camtasia e ele te dá 30 dias para testar. Então você pode gravar a tela. Então se você clicar aqui, ele vai perguntar o que você quer gravar. Então, no caso, eu tenho duas telas, eu posso escolher qual é uma das duas que eu vou gravar. Ele pergunta a resolução ou tela inteira, o microfone que você tem e se você quer ou não colocar sua câmera, tá? Então você pode escolher se você vai colocar. Eu tenho duas câmeras aqui, então posso escolher gravar com qualquer uma das duas. Então ele vai gravar dois vídeos separados e depois você pode juntar ele como uma tela pequena para você colocar e o áudio vai junto, tá certo? Esse é o programa que eu utilizo para fazer a gravação. Ah, compartilhamento, voltando. Muito bem. Obrigado, Flavinha. Beijo, viu? Valeu, Leandro. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Novamente, se vocês quiserem qualquer coisa, o e-mail é irb@irbernardo.com ou robertson@irbernardo.com, tá bom? Eu estou às ordens, vou dar a resposta o mais cedo que eu puder. Às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo, tá bom? Então, um beijão para todo mundo, obrigado e vamos para frente.